Seja convosco, amém? Confesso que eu estava estudando 4 mensagens, igreja, sabe? Eu preguei uma mesma mensagem em 2 igrejas. Eu não gosto de ser repetitivo ou ser acomodado. Você pegar uma mensagem e sair pregando é fácil, né? Duro é pregar 13 anos na igreja, igual eu estou lá. Eu também me preocupo quando eu saio, que mensagem, Senhor, o Senhor quer que eu leve? Eu estava ali ainda agora, vocês viram, olhando. Bom, mas a mensagem, Deus já disse qual que é. Amém? Vai comigo, deixa eu ver se eu já deixei a minha Bíblia também. Ih, já vai cair selo aqui. Êxodo 14, o versículo é o 15. Deixa cair, depois a gente pega. Também quero agradecer ao pastor Marco Bom pela confiança, porque quando eu venho numa igreja como essa é muita responsabilidade, mas pela graça e misericórdia o Senhor tem nos abençoado. Todo ano eu falo, pastor, eu não vou sair quase da igreja, quero ficar, né? Mas aí pelo amor que os pastores têm por mim, não todos, né? Eles me chamam e eu fico sem jeito de falar não. Vou sair só 2 vezes. Bom, pastor, já está certo que eu vou sair 7 vezes. E a pastora Ivani pediu para ela, ainda não consegui responder para ela. Mas enfim, eu agradeço a Deus, pastor. Êxodo 14, 15 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Pai eterno e poderoso, nessa tarde / noite que estou aqui, se o teu Espírito não for conosco, lata vazia, faz barulho, mas não alimenta nada. Então o Espírito Santo que já habita, que paira nesse lugar, vem sobre a minha cabeça, sobre a minha mente, e me dirige a levar a palavra que o teu povo precisa. Eu só tenho um direito aqui, de levar uma palavra que vai abençoar. Se ela vai ser exortativa em alguns momentos, aí é o Senhor que manda, não sou eu. Mas eu não vim para julgar, mas eu vim para trazer a tua palavra, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Podei-vos assentar. Nunca esqueço a penúltima vez que eu estive aqui, que esse copo foi parar quase na primeira fileira, quem lembra? Nossa, quase que o Espírito Santo saiu de mim naquela hora. Amada igreja, eu quero deixar como tema que o céu vai se abrir quando você chegar no seu limite. Ou seja, talvez a tua vitória não chegou ainda, mas você pode estar muito pertinho da vitória, mas pode ser que haja também uma desistência quando a vitória está por chegar. Então o importante é continuar marchando, como veio o pastor falou ali, quando ele falou a palavra marche, aí eu diria que eu tive uma certa confirmação desta mensagem, porque outra mensagem que eu gostei muito há pouco tempo, Deus nos revelou pela Bíblia, as coisas da terra vão acontecer quando nós movemos o céu. Se nós queremos mover a terra, nós precisamos mover o céu com oração, mas a mensagem não é essa. A mensagem aqui é: o céu vai se abrir quando você chegar no seu limite. Mas presta atenção, será que você não está pertinho do limite e já pensou em desistir? Não desista, persista, invista, caminhe, porque se você parar, você vai ficar para trás. E nós temos aqui a história de Moisés, que no capítulo 1, não é verdade? Para ele, o mar era o limite dele. Ele chegou num ponto que não tinha saída. Mas vamos dar um pouco na história de Moisés. Eu sei que você sabe. Êxodo 1 vai falar que José havia falecido e levantou-se um novo rei que não conhecera José que havia falecido. Não é isso? E ele via o crescimento dos hebreus e ele não se conformava. Porque o povo de Deus sempre foi e será perseguido. Eu não estou falando desse povo que se diz que é cristão, que é evangélico, tem várias conotações, porque o que vai mostrar em nós a diferença é se nós somos de fato discípulos de Cristo. Se quando nós estamos num banco, se quando nós estamos na rua, lá na empresa, tem crente que é briguento na empresa, mas eu fui supervisor durante 23 dos 40 anos de empresa. Eu já falei isso aqui, 170 funcionários. Eu falei, pastor Toninho, eu queria ter isso de membro, mas eu tive funcionário. Mas, irmãos, eu vou contar para os irmãos aqui rapidinho. Eu teve pessoa que eu entrevistei na sala, eu acho que eu sou o único caso da empresa que eu trabalhei, da multinacional que tem aqui, de uma delas. Que eu, entrevistando a pessoa, nós entramos em mistério, já viu isso? Um gestor, um supervisor, um gerente entrevistar e entrar em mistério, não existe isso, existe para os olhos humanos. Só que depois que essa pessoa entrou, lá embaixo, um deu um pé do vidro no outro.
Depois foi tudo embora também, né? Porque crente sem vergonha tem que perder primeiro ainda, porque devia ser exemplo, não é? Foi embora. Você entende? Então não é só falar em mistério, falar eu sou cristão, eu tenho uma faixa no carro que eu faço parte, não sei de quê, mas chega na hora do vamos ver, demonstra que não é nada disso. Mas voltando aqui, Moisés agora ele vai entrar em cena, né? Esse rei, ele queria que as parteiras, elas, Sifrá e Puá, que elas matassem todos os meninos, não deixassem nascer, só as meninas poderiam nascer. Você conhece essa história, mas essas parteiras elas eram tementes a Deus. O rei questionou, mas não dá tempo, as mulheres hebreias são muito isso, aquilo, e ela inventou algo lá, elas não mataram. E aí nasce quem no capítulo 2? Vai nascer Moisés. Moisés nasce, ele cresce. Você sabe que ele foi escondido quando iam pegar Moisés, colocaram ele num cesto lá, e ele foi parar lá em frente ao palácio. Você conhece a história, a filha de Faraó o adotou, e no fim quem vai amamentar é a própria mãe. E Moisés cresce, e ele está ali estudando tudo que tinha ali no Egito, era como um filho de Faraó. Mas Moisés, Deus teve esse plano, igreja, porque o povo de Deus não ia ficar a vida inteira escravo naquele lugar. Moisés cresce, ele vê um dia lá, uma confusão, onde os seus irmãos hebreus estavam sendo ali castigados, e ele mata um egípcio, não mata? Mata o egípcio, parece que não aconteceu nada, mas no outro dia ele vai, aí tem uma contenda entre os hebreus, e ele vai querer separar, os hebreus falam, vai fazer como ontem? Descobriram. E Moisés agora tem que ir embora, e Moisés vai para onde? Ele vai embora lá para as terras de Reuel, e ele permanece um tempo naquele lugar, e quando ele está lá, está na terra a Bíblia fala Jetro, outro fala Reuel, é o mesmo homem, e quando ele está lá, né, vem no Êxodo 3, apareceu o anjo do Senhor chamando Moisés. Moisés refutou, ele ficou meio sem entender, e o anjo disse, tira essa sandália, né, que esse lugar é santo. E ele chega ali e Deus fala, olha, eu tenho ouvido o clamor do meu povo e eu desci lá. Sabe o que significa isso, irmão? Quando nós começamos a clamar, quando nós começamos a suplicar, quando nós começamos a chorar, eu creio que quando você começa a fazer isso, Deus olha lá de cima, ele desce na terra, e quando ele desce na terra, sai da frente todos os adversários, sai da frente Satanás, porque ele vai passar por cima, para você do outro lado cantar o hino da vitória. Se prepara, se você tem clamado, se você tem orado, se você tem jejuado, a tua vitória vai chegar. Você pode ter chegado no teu limite, mas o nosso Deus é sem limite. El Shaddai é sem limite. Oh, glória! Você pode dar glórias? Muito bem. Moisés refuta, a princípio ele refuta, ele rejeita o chamado. Ele não achou que ele era eloquente, ele não era um bom orador. Longe de mim me comparar a Moisés, mas nunca esqueço que aos meus 67 anos hoje, mas quando eu tinha 6, 7 anos, morava naqueles arredores da represa do Guarapiranga, em São Paulo, não sei se você conhece, era só chácara, era lindo tudo aquilo, e eram daquelas pessoas muito tímidas, muito caipira, um pai meio que violento até, já na época, muito nervoso, e quando chegava alguém que a gente falava, o tio da cidade está aí, eu corria se esconder debaixo da cama, eu corria para o mato de vergonha. Eu jamais pensei que um dia eu subia no altar. É só pela misericórdia, irmãos. É a capacitação que a gente tem dentro dos nossos limites. Nós não tivemos chamado do Silas, de tantos outros pastores, porque se tivéssemos chamado, quem ia pregar nos lugares menores como eu vou, no caso onde eu estou? Eles não iriam. Então Deus prepara para cada um uma porção, né? E Moisés, apesar dele refutar, ele foi entendendo que Deus disse, é você. É você. Um jovem que nós tentamos de tudo para ficar na igreja, depois de tantas coisas altos e baixos, e ele disse, eu vou na igreja hoje. Falei, as portas sempre estão abertas, meu irmão. Sempre abertas para você. Não, mas eu não vou lá para ficar, eu vou lá só para visitar. Faz 1 mês e meio que saiu, agora você queria visitante agora. Não quero mais ser membro, visitante. Falei, tudo bem, como você quiser, não é verdade?
Eu falei, isso é muito pessoal, como foi dito aqui, algo que é pessoal na semeadura. E eu disse para ele, olha, tem duas alternativas na vida da pessoa que conheceu a palavra. Ou ela é escolhida, pastor, ou ela não é escolhida. Olha, eu cheguei a algumas conclusões, não estou falando que eu sou dono da verdade, que quando Paulo fala na predestinação, você acha que Deus ia criar alguém predestinado para ir para o inferno? Não. Ele não criou também Judas e nem ninguém, mas o pecado lá no Éden causa que muitos são chamados e poucos escolhidos. Se você é escolhido e o que é, não saia da presença de Deus. Porque eu vejo assim, alguns que já fizeram tantas coisas, eu vejo até na igreja, que hoje eles estão fora, muitos que têm morrido fora da presença de Deus, eles não eram escolhidos. Esquisito falar isso? Ué, se morreu fora da presença de Deus, morreu no mundo do crime, morreu no mundo da orgia, morreu no mundo ruim, depois que veio para a igreja, conheceu a palavra, é o que eu vi um dia um pastor falar, Judas, ele até achou bonito aquele trabalho do Senhor Jesus, ele até viu que realmente tinha resultado, mas ele não creu o suficiente. Esquisito isso, né? Não é o fato dele não se arrepender, ele não creu o suficiente para ele ter um arrependimento e não pegar e ele próprio tirar a sua vida. Ele gostou do discurso, ele gostou, ele viu os milagres, mas ele não creu o suficiente para ser salvo. Então tem gente que entra na igreja, fala no mistério, né? Faz parte do ministério. Eu tenho alguns irmãos que estão fora, estou pedindo a Deus para eles não morrer. E se morrer, eu não sou juiz. Mas é difícil alguém morrer fora da presença de Deus e ir para o céu. Porque a maioria da igreja será salva. E uma minoria não será salva. Eu tenho certeza que não tem ninguém que hoje não vai ser salvo. Eu quero crer que é assim, é pela fé. Então, irmãos, presta atenção, porque de repente você chega num limite onde você quer desistir. E você, às vezes, quando a pessoa desiste até mesmo de estar na casa do Senhor, daqui a pouco ela está por aí ela já não consegue mais voltar. É mais falso alguém que está no boteco do Fumaça, está lá na quebrada, está na esquina, vir para o Senhor e ficar e servir, do que uma pessoa que passou tantos anos na igreja. Porque tudo que você falar da Bíblia, eu já sei, e aí, meu irmão, é orar por ele, orar por ela. Moisés disse, não sou eloquente, mas Deus falou, mas é você. Talvez você fale assim, mas eu não tenho condições, mas é você. Minha menina não queria estar no altar, mas Deus disse, é você. Minha menina nunca mais queria voltar na Vila Fátima, depois de uma causa muito crítica que aconteceu há cerca de 8 a 10 anos atrás. Ela disse, nunca mais piso aqui. E Deus falou para ela, você vai voltar lá naquele lugar, você vai ser restaurada lá naquele lugar, então aí vai ficar tudo bem para a sua vida. Enquanto ela não voltou, não acertou a vida. Ela até foi em outras igrejas, quadrangular, assembleia, mas ela tinha que voltar lá naquele lugar, onde ela foi humilhada, porque Deus queria o quê? Exaltar. Não é a maior pregadora, minha filha está iniciando, ela foi no pastor Paulo, pastor, ela vai no Renato, o pastor Ednilson queria que fosse lá, eu falei, não, deixa que lá, eu vou lá por enquanto, que ela também está começando ainda, mas ninguém apostava mais que ela ia chegar lá e pregar, e Deus hoje dá para ela, eu não estou falando que isso é o mais importante, mas ela, às sextas-feiras que ela cuida do culto, Deus mostra para ela as coisas, ela tem visão, tem revelação, não vive atrás disso, você vê ela é quietinha, quando é para falar alguma coisa, ela vai e fala meio assim, entre ela e a pessoa, né? A minha filha hoje tem visão de coisas boas e ruins, né? Ela vê de frente as coisas ruins e vê as coisas boas, mas ela teve que voltar lá. Então quando Deus chamou Moisés, ele falou, eu tenho um irmão aí, não é o seu irmão. É o que eu falo numa das pregações, Deus chamou você para você ser o vaso, para você ser a atalaia, para você ser a coluna, para salvar a tua casa. E Moisés, apesar de tudo, falou, tudo bem, Senhor, como que eu vou poder resistir? E ele vai. E quando ele chega lá, irmãos, no capítulo 4 de Êxodo, Deus concede a ele poderes. Eu vou fazer resumão, é lógico. No capítulo 5, Moisés e Arão falam com o faraó o que aconteceu. Piorou. Colocaram mais serviço. Já não davam mais os materiais para os hebreus. Os hebreus se revoltaram até mesmo contra Moisés. Você reparou que às vezes você começa a orar e as coisas parecem que pioram?
Mas uma coisa é certa, elas podem piorar no início, mas lá na frente elas vão melhorar e Deus vai te dar vitória e você vai escrever uma nova história no nome sagrado do Senhor Jesus Cristo. Onde você estiver, se você tem a presença do Espírito Santo, aquele lugar ali abençoado será. Onde você estiver, quando alguém pedir para você orar, não precisa trazer para o pastor, é para você orar, é para você expulsar o demônio, porque se você tem autoridade, você pode fazer isso, porque quando Cristo ascende aos céus, quando Cristo ele morre, ele ressuscita, o véu se rasgou, você não precisa mais do intercessor, somente o pastor, mas você tem acesso direto, quando no Velho Testamento ia até quem? O sumo sacerdote. Não é que seu pastor não tem autoridade, tem sobre você, e você precisa ter um pastor? Sim. Então as tendências aqui que piorou a situação, mas não foi porque piorou que Moisés pegou e abandonou. Então ainda que você esteja no limite do seu casamento, no limite da sua vida espiritual, talvez no limite da enfermidade, mas creia, o Todo-Poderoso El Shaddai, tudo ele pode. Quando se trata de enfermidade, ele se chama Jeová Rafá. Quando se trata de provisão, ele se chama Jeová Jiré. Quando é guerra, ele se chama Jeová Sabaó. E Jeová Sabaó está aqui hoje. Todo aquele que vier contra a sua vida, creia. Basta você levantar a mão e clamar a ele. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Creia, 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 que nós vamos escrever uma nova história, porque nós acreditamos que essa campanha veio do alto, do trono da glória. E quando acabar a campanha, nós não vamos sair da igreja, mas nós vamos continuar marchando, porque nós sabemos que Canaã está aí na frente, a tua vitória vai chegar no nome de Jesus. Oh, glória! Oh, Deus maravilhoso, igreja. Oh, amada igreja, como é bom a gente fazer a obra de Deus, estar na presença dEle. Você é um embaixador de Cristo onde você estiver. Você é uma embaixatriz de Cristo onde você estiver. Essa mesma filha minha que eu disse que Deus tem usado ela, mas ela passa umas lutas no trabalho, irmãos, que não é fácil. Eu nem posso falar por ética, vai que chegar lá é ruim. Mas a própria pessoa da família que devia se preocupar não quer nem saber de trabalhar. Ela quer trabalhar, nem quem é dono não quer trabalhar. E ela tem que ficar ali, firme. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Nós estamos orando. Se você está passando uma luta dessa, continua orando, porque tem uma coisa. Oh, Deus muda tudo lá dentro onde você está. Ou Ele te tira de lá e te põe no lugar melhor. Sabe por quê? Você é a escolhida e um escolhido de Deus. Creia. Vá em frente. Piorou? Piorou. Só que Deus concedeu poderes. E Deus, quando Ele tem o objetivo de nos dar vitória, nada vai impedir. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te prometeu, se não foi o homem, se não foi a carne, se não foi a mentira, pode ter certeza que você vai receber aquilo que Ele te prometeu. Creia. Moisés vai usar agora, cada vez tem uma praga, né? Água vira sangue, piolos, moscas, pestes, animais, úlceras. E Faraó, aquele coração duro. Pode ser que tenha um faraó na sua vida aí. Ele pode estar com o coração muito duro, mas não tem quem suporta a presença do Todo-Poderoso. E Deus, eu diria que ele falou: Moisés, vamos ver se ele é valente mesmo. Vamos ver se os demônios que tem faraó vai suportar o que eu vou fazer. Prepara lá o cabrito. Coloca sangue nas vergas, nas portas. Eu vou passar com o anjo da morte. Eu quero saber se Faraó vai suportar. E Deus passa com o anjo da morte aquele dia, e nada dos hebreus morreram, nem animais, mas todo o primogênito, inclusive o filho de Faraó, pereceu. Porque Deus, para te dar vitória, irmão, Ele atropela o que tiver na frente. Pode ter certeza. Eu sou assim, irmão. Eu tenho uma fé aí, não vai muito por mim ter hora não. Eu tenho uma fé que se alguém quiser de fato me exterminar e Deus falar que não é hora, Ele tira essa vida da minha frente. Não sei se vai descer sepultura, se vai ficar sem andar. Eu tenho essa fé. Não é que eu desejo, nem devo desejar. Mas você tem que acreditar. Se você é blindado pelo Espírito Santo, se você é coberto pelo sangue de Jesus, você não vai facilitar. Você pode ser humilhado, como eu já fui às vezes, mas você vai ficar firme, porque a tua arma está aqui, ó. Crente que não dobra o joelho, pode dobrar o joelho, tem que se converter.
é sinceridade. É por isso que eu falei, quer mover a terra, na outra pregação, move o céu, que só move o céu com oração. Ninguém moveu o céu ficando quieto, mudo e dormindo, mas foi com oração, como Neemias, como Ana e tantos outros. E Moisés, depois que acontece tudo isso, você vê que interessante, Moisés sai com aquele povo, saíram com prata, saíram com ouro, saíram bem de vida daquele lugar. Mas irmãos, só que o inimigo, o diabo, as pessoas usadas, elas vão querer te perseguir elas não desistem. Assim como Deus não desiste de você, o diabo vai tentar trabalhar nas nossas vidas para tirar da presença, porque ele quer levar para ele, não é isso? Então o Faraó, depois de perder o filho, não conformado, ele manda toda a tropa dele atrás. E aí nós chegamos no capítulo que eu li, que é o 14. Quando ele chega ali, não tem jeito de ir para a direita, para a esquerda, e atrás vem quem? Faraó. E o que Deus fala para ele? Moisés, o que você está esperando? Não é momento de orar e de clamar, é momento de agir. Tem hora que é hora de orar, tem hora que é hora de agir. Ele fala para o povo marchar. Ele estende aquele cajado e vem um vento de lá para cá e abre o mar. Deus está dizendo para você, dizendo para mim, será que não está na hora de marchar? Talvez você tenha até orado, mas quem sabe tem que agir. Quem sabe Deus está te chamando para um ministério e você ainda está segurando. Quem sabe Deus te chamou para algo diferente e você não sabe. Quem sabe Ele está esperando você pedir um perdão para ser abençoado, porque sem perdão não entra no céu. É só ler Mateus 6, o Pai Nosso, e ler em seguida tudo que Jesus fala. Por isso, aquele que não perdoar não entra. E de novo eu repito, em todo lugar que eu passo, perdoar não significa conviver com quem você não confia. Eu já perdoei pessoa que fez mal para minha família. Está ligado com aquilo que eu falei antes. Mas não quero convivência, porque na minha casa não entra, já que não tem confiança. Vai entrar na minha casa alguém que pode mexer com alguém da minha família, não entra e pronto. Nós não perdoamos porque somos bonzinhos. Nós perdoamos por o que Cristo fez na cruz, pelo sangue que Ele derramou na cruz, por tudo aquilo que Ele fez, nós não merecemos. É por isso que nós perdoamos. Não é que nós somos bonzinhos, não. Mas quem tem o Espírito Santo compreende o que Jesus fez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É por Jesus que nós fazemos. Nós não fazemos por esses outros líderes, Dalai Lama, né? Joseph Smith e tantos outros que tem por aí, não vamos nem citar nomes para não ofender as religiões. Respeitamos a todos. Então, amado irmão, irmã, você chegou no limite? Deus está dizendo hoje para você aqui, pode marchar, deixa comigo que as adversidades eu vou tirar tudo. Você vai atravessar esse mar, você vai passar do outro lado. E quando você olhar para trás, você não vai enxergar nenhum dos inimigos, porque Deus vai eliminar todos, Ele vai cancelar todos. Sabe por quê? Só para você glorificar e adorar e falar, esse é o Deus que eu sirvo. O meu Deus não é de pedra, o meu Deus não é de pau, o meu Deus não é de barro, o meu Deus é Espírito. É por isso que Ele é onipotente, onipresente, onisciente, e Ele está em todos os lugares. Oh, glórias! Oh, glórias! Esse horário eu faço, fica um pouquinho perdido. Qualquer coisa dá. Amada igreja, o limite de Moisés era o que então, igreja? Qual é o limite de Moisés? Era o mar. Mas Moisés tinha vida com Deus? Deus abriu o mar. É que tem irmãos que não faça parte nenhuma essa noite, ou mesmo que seja na live, que não tem vida com Deus, e fica barrado e travado, porque Efésios 3:20 diz que Deus tem para nós o quê? Muito mais além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o quê, vírgula, segundo o quê mesmo? O poder que opera em nós. Mas tem crente que não tem poder nenhum, só tem poder para falar abóbora, só tem poder para falar mal dos outros, só tem poder para blasfemar, não tem poder. Quando vê o diabo, arrebenta ele. E quem não tem o Espírito Santo não tem autoridade, irmão. Mas não vai na onda de que porque fala em línguas, aí é cheio de Espírito Santo, tem muita gente que fala, depois fala besteira, briga no trânsito. Os discípulos, quando aquele moço se batia no fogo, na água, o que aconteceu? Os discípulos não estavam no pecado, estava? A Bíblia não fala e não descreve isso, mas passaram vergonha. Jesus chega naquele tumulto e fala, o que está acontecendo? Sabe o que é, Senhor? Chamamos seus discípulos aí, né? Mas não aconteceu nada. Jesus fica tão decepcionado, né? Que ele fala, gente, que falta de fé. Povo de pouca fé, falta de fé, algo nesse sentido.
Porque aqueles homens estavam aprendendo, mas eles não tinham ainda a presença do Espírito Santo. Eles não tinham autoridade. Por isso que eu falo constantemente onde eu vou e na igreja que eu estou. Os pilares para mim mais importantes na minha vida é busca do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos convence que Jesus é o Filho de Deus. Está lá em João 16. Jesus fala isso. Ele que nos convence disso. E quando ele nos convence que Jesus é o Filho de Deus, nós aceitamos a salvação. E quando nós aceitamos a salvação, nós passamos pelo batismo das águas e passamos pelo batismo do Espírito Santo. É simples de entender. Então, irmão, às vezes a pessoa ela é crente, mas não tem autoridade, porque não tem vida com Deus. Não estou falando em ser santarrão, santarrona, não estou falando em nenhuma perfeição. Autoridade você tem quando você tem a presença de Deus e tem obediência. Que interessante que esses dias eu estava observando que Jesus não falou assim para aqueles discípulos quando ele foi orar. Orai e vigiai. O que ele falou? Vigiai e orai. Vigia primeiro, viu? Porque vai que você ora e não vigia, não adiantou nada. Então, vigiai. Para lembrar, eu vou orar. Mas se eu não vigiar, eu vou falhar, eu vou pecar. Olha só, duas palavrinhas que na inversão delas dão uma tremenda conotação, né, irmãos? E aqui, Moisés então chegando no seu limite, Deus falou, agora é comigo. Deus está falando para você essa noite ou para alguns de vocês. Chegou no seu limite, Ele está dizendo para você por essa palavra. Não é revelação que chegou aqui agora, eu estou vendo um anjo aqui, ele chegou para dizer, a partir do seu limite, você não consegue? Ele diz, deixa comigo, porque eu estou descendo do céu, eu vou te fazer ultrapassar esse limite. Essa muralha não é nada para ele. Quando Golias olhou para aquele homem lá, né, 6 côvados e 1 palmo, por aí, 2,97 m, vamos arredondar para 3 metros. É 3 metros de altura, o homem era alto, eu tenho 1,80 m, que eu já encolhi um pouquinho em cada idade, né? 1,80 m, encolhi um pouquinho, então ele tinha 1,20 m a mais do que eu. Ele olhou, ele falou, seu incircunciso, ou seja, você que não tem vida com Deus. Seu estrangeiro, seu adorador de outros ídolos, você vem contra mim, contra espada, com lança, venha com o que vier, mas sabe de uma coisa? Eu sou ungido pelo poder de Deus, eu vou contra ti no nome do Senhor Jesus. Não, ele falou, eu vou contra ti no nome de Deus, porque Jesus não estava ali para ele falar. Eu vou contra ti, através do meu Deus. E ele foi, matou, cortou a cabeça dele. Quando o inimigo você não conseguir enxergar que ele é muito grande, fala, você é grandão, você não sabe o tamanho de meu Deus. E ele vai talvez perguntar, qual é o tamanho? Fala, nem eu sei, tão grande que ele é. Mas uma coisa eu sei, ele vai te atropelar. Em nome de Jesus, igreja, qual é o seu limite? Esse limite que ele vai entrar, você que tem buscado ter vida com Deus, compromisso com Deus, entrou nessa campanha para arrebentar, como diz. Você não está olhando para a chuva e para o sol, a menos que não tenha condições, pode ter certeza. E depois dessa campanha, talvez você que nem era constante na igreja, nem era constante na oração, a partir dessa campanha, se você acreditar, escreve aí então, se você precisar ser de oração, você vai se tornar uma pessoa moldada, trabalhada pelo Espírito Santo, você vai ver a diferença que Deus vai fazer na tua vida, a partir do momento que você decidiu, a partir de agora, eu não quero fazer as mesmas coisas de 2021, porque senão não vai acontecer nada além daquilo que aconteceu em 2021. Se eu oro uma vez por semana, vou continuar uma vez por semana no 2022, orava, não vai mudar nada. E se eu orar 2 vezes, já muda um pouquinho. E se eu orar todo dia, muda mais? E se eu começar agora a jejuar, muda mais? E se eu começar a me alienar a obra, muda mais? Buscai primeiro o quê? O reino de Deus, a sua justiça, Mateus 6,33. Deus trouxe para dizer para você, qual é o seu limite? Irmãos, eu vou falar de limite de algumas pessoas para nós orarmos, ok? Se eu passar, dá um grito aí. O limite de Abraão era o Monte Moriá. Abraão não questionou Deus quando Deus pediu o seu filho. Quando o menino pergunta, cadê o sacrifício? Eu fico pensando, esse homem ali por dentro, internamente chorando. Mas ele acreditava. Porque o Deus que deu o filho, seria uma coisa antagônica matar o filho que Deus prometeu, o filho da promessa. Mas ele leva aquele menino. E quando ele levanta o cutelo, ali estava o limite dele. Matar a promessa. Deus vai matar a sua promessa? Mas de jeito nenhum. Deus falou, pode parar. Eu sei, Abraão, quem é você? Conheço o teu coração. Por mim você faz qualquer coisa. Pode parar. E lá nos arbustos aparece um cordeiro
já simbolizando o Cordeiro do mundo, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. E ali aquele Cordeiro foi o quê? Sacrificado. Qual era o limite de Mardoqueu? Lá na história de Esther. Era a forca de Ramã. Mas aquela forca de 20 e poucos metros, não lembro se é 22 metros e meio agora, que fala em côvados. Aquela forca que ele preparou para Mardoqueu, Mardocai, que aconteceu? Ele morreu nela. A armadilha que tiverem fazendo para você, creia, será para quem armou, porque a lei da semeadura, quem semeia o bem, colhe o bem. Quem semeia amor, colhe amor. Quem semeia ódio, quem semeia vento, colhe tempestade. Semeie sempre o melhor nessa terra. O pastor falou daqui, irmão, vou falar a verdade. Se for para me enfiar a mão no bolso, que sobrou 25 centavos da padaria, eu não dou na igreja. Porque aí me lembra aquele negócio de esmola. Você tem uma coisa que Deus não precisa de nada de nós. E nós precisamos de tudo dele. Mas para mim pegar resto e dar na igreja, eu não dou resto. Eu, desde que eu fui para a igreja, com 4 ou 5 meses de igreja, eu recebi algo que dava para comprar um apartamento, não era de chique, mas de uns 300 mil, que é um que eu tenho lá, graças a Deus. Não tem mais, acho que é só aquilo lá, é uma coisinha. E eu peguei 10%, eu nem conhecia a palavra direito. Pastor, eu fui na fé, hein? Fui na fé, tempo de Dorival Vilas Boas, falecido. Homem que me levou ao obreiro com aquelas apostilinhas. Na fé, entreguei tudo. Quando aposentei, há 12 anos, na fé. Não tem essa de líquido, não. Esse negócio de líquido aí para sair fora de dar tudo que eu ganho, tudo que vai fundo de garantia é bruto. Nada dá para Deus. Por que quando vai pagar o celular de 4 mil no desconto também alguma coisa? Aí não dá, né? Porque toma. É só estou falando para a gente entender um pouquinho das coisas. Irmãos, dê o melhor para Deus em tudo. Mas o mais importante é você entregar a tua vida, entregar o teu coração e ter compromisso com Deus. Quando você é um homem que ora, uma mulher que ora, teu Espírito Santo, ninguém precisa falar para você que você precisa ser dizimista, ninguém precisa falar para você que você tem que vir para a igreja, porque você conhece a palavra e o Espírito Santo te mostra. Outro dia uma irmãzinha lá, que não é do ministério, sabe que negócio de tirar aquela fotinha assim? Que negócio? Pastora, a senhora acha que está... Filha, isso aí é você e Deus. Teu Espírito Santo sabe o que deve ou não fazer. Não sabe. Não sabe os limites. Não é eu que vou falar as vestes. Eu tenho o meu jeitão de vestir. Mas não é as vestes que me levam para o céu. Mas quando nós temos o Espírito Santo, nós sabemos a roupa que nós colocamos. Se está muito apertada, se está muito agarrada, se está indecente, né? Se está mostrando alguma coisa que traz as pessoas a desejar ou então criticar, né? Então, quem tem o Espírito Santo, ele fala conosco em todos os aspectos. Vamos para outro limite? Para não ficar falando de uso e costume, que não é minha área. Qual é o limite, então, de Ana? O limite de Ana era a esterilidade. Não era isso? 1 Samuel capítulo 1, versículos 5 e 6. Não foi o diabo, não foi ninguém. A palavra diz que Deus cerrou a madre. Deus tornou Ana estéril. Foi Deus. Como que Deus faz isso, né, irmã? Será que Deus não se agradava que as irmãs que casaram ou estão casadas tivessem filho? Que Deus é esse? Ele fala, crescer e multiplicar, e agora ele torna estéril a mulher. Sabe por quê, irmão? Eu vou te passar uma outra mensagem em cima dessa, depois nós vamos orar. Está mais ou menos no tempo, né, pastor? Quando Deus fez isso com Ana, ele tinha um propósito. Talvez na tua vida, algumas coisas foram limitadas pelo próprio Deus. Olha bem o que eu estou dizendo. Não foi o diabo, não foi o pastor Marco, nem eu que estou pregando, nem ninguém. Deus travou algo na sua vida porque Ele quer ver você agir. Ana não era pecadora, era uma mulher de honra. Era uma mulher que subia todo ano no templo e orava, e chorava, e orava, não era? Deus se agradava. Ana era uma mulher exemplar, humilhada por Penina. Eu, Cana, falou, não sou melhor que 10 filhos. Ele falou, não, você não entende disso. Ainda mais uma mulher naquela época que não tinha filho. Era humilhada. Mas quando Ana tomou uma decisão, que talvez tenha uma só pessoa que essa noite eu vou ser na live, que está precisando tomar só uma decisão na vida. Não estou nem falando de fazer um voto, mas fazer algo que Deus está pedindo há tanto tempo e você não faz. Sabe o que é? É que Eclesiastes 3 fala que há tempo e fica enrolando.
embrulhando. Eu costumo falar 171 gospel. Já 10 pessoas falou a palavra, ó, Deus te chamou para o diaconato, Deus te chamou para o louvor, Deus te chamou para a intercessão, ou Deus te chamou, nem na igreja, mas chamou para você orar de madrugada para alguém. Você ouviu isso quantas vezes? Mas você já vai sempre usar Eclesiastes 3, há tempo. Aí está com 150 anos, aí fala, agora eu vou orar, já morreu. Morreu antes. Então, irmãos, Deus ficou só. Deus não sabia que Ana ia fazer isso? Sabia, mas ele esperou o movimento. Talvez Deus até sabe que você ainda vai fazer, se você também não está no pecado. Você é um homem ou uma mulher exemplar como Ana, mas está deixando de dar um passo para ele tirar essa barreira. Talvez alguma coisa na sua vida financeira, espiritual, conjugal, sentimental, não sei, nas mais diversas áreas, está travada, não é pelo diabo. É o diabo, é Deus que travou. Não estou dizendo que todas as causas e situações são Deus. Tem o agir do tinhoso também, mas pode ser que é isso, porque você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa trabalhadora, você é na igreja colaboradora, mas algo que você ainda não fez para o Senhor é que está fazendo com que você não consiga dar mais nenhum passo. Se você não tem certeza disso, escreve na cartela, Deus, tem algo que eu não esteja fazendo, que o Senhor quer que eu faça? Então o Senhor vai me mostrar nas pregações, o Senhor vai me visitar na madrugada, o Senhor vai me acordar na madrugada. Deus, diga para ele assim, Deus, eis-me aqui. Quando Ana toma a decisão do voto, ó Senhor, se me der somente um filho, e eu nem vou ficar com ele, só quero ter alegria, de no dia que eu descer na minha sepultura, falarem, essa mulher teve um filho por nome Samuel, no caso depois foi o nome Samuel. E Ana faz exatamente o que ela prometeu. Também não faça voto de tolo. Tem um moço, há alguns anos, estourou a mão dele, essas coisas ruins aí que a turma solta aí. De vez em quando eu falo, nossa Deus, não vai estourar nada na mão dele não, né? Os cachorros quase morrendo dentro de casa, os passarinhos, a turma, bum, Deus me perdoe, né? Eu já fui no Morumbi com mais de 100 mil pessoas, irmãos. Naquela época eu podia levar aquele protetor auricular, parecia que ia derrubar o Morumbi, né? Hoje, quando estoura um negócio perto de mim, tem hora que o Espírito Santo até sai de mim, mas eu falo, volta logo, senão eu vou pecar, né? Mas então, o irmão falou, pastor, eu entrei naquele hospital, pastor, irmãos, nós oramos, Deus fez um milagre naquele moço. A mão dele era para não valer mais nada, a mão dele ficou toda perfeita. Se você estiver me vendo, meu jovem, não é para te ofender, não, é para te chamar a atenção. Para você ficar esperto. Aí, esperto. Pastor, estou fazendo um voto com Deus. Não é comigo, não precisa nem contar para mim. 10 vezes eu não sei o que eu sei. 2 vezes, nem na igreja não ficou mais. Aí eu te pergunto e você não responde. Como é que vai ser abençoado espiritualmente? Mas eu fiz uma pregação também, pastor, sobre quebra de voto, não sei se eu fiz aqui. Só numa igreja que eu fui o ano passado, retrasado, a igreja tipo essa aqui grande, naquele dia à noite veio mais ou menos 50 pessoas na frente, agora que eu lembrei, que tinham feito voto e não cumprido, e eu orei para Deus cancelar, falo, peça perdão para Deus, zera esse voto, porque Deus perdoa. Mas se a pessoa não, se ela não cumpre, não, né? Então Ana fez e entregou. E para fechar, né, pastor? Senão nós vamos aqui até amanhã e você não chama eu mais. Eu vim aqui uma vezinha. Aí, irmãos. Aí Deus falou assim, Ana, você não esperava o que eu vou te fazer. Sabe por quê, igreja? Nós nunca conseguiremos superar Deus. Deus falou, Ana, eu vou começar a te dar presente a partir de hoje. Prepara. Ana vai ver. Ué, de novo? Eu só pedi um. Aí Deus, 1, 2, 3, 4 e 5, é isso? 2:21 de 1 Samuel. Deus dá para Ana 5 filhos. Ana não deu, e outra, não faça as coisas com Deus a troco. Eu vou colocar 100 na igreja porque é 30, 60, 90, 90, 200, fica esperando aqui, não é loteria gospel. Se fosse assim, se fosse esse negócio que algumas pessoas pregam por aí, se eu desse a grana com todo, né, eu não sou nada mais que ninguém, se eu desse a grana que eu recebi da firma com 40 anos, nossa, eu já estava disputando com o Joseph Bezos lá, estou brincando, né? Mas eu estava milionário.
Não é assim que funciona. Temos que fazer de coração. E Ana não esperava, mas Deus diz para mim e para você: você nunca conseguirá me superar, senão você ia ser Deus, eu não ia ser você. Só teve um que tentou achar que era melhor que Deus, que era Lúcifer. Você conhece a história. Então, irmãos, quando você fizer para Deus de coração, pode esperar retribuição. Vou dar o meu testemunho bem rápido, pastor. Eu orava para a conta 02192.5, a minha conta Itaú lá na cidade. Orei durante 1 ano ou 2. Orei para a conta 01286.2, agora 2691 da igreja. E vou falar para os irmãos aqui, não estou falando em riqueza, mas eu vou dizer para os irmãos, do meu tempo de aposentadoria, pastor Marcos, para mim, que eu me lembro, foi o melhor ano que eu passei. Até deu para guardar um pouquinho. Uns 20 mil é brincadeira, você não ganhou isso. E a igreja, mesmo nesse tempo, você vai lá, às vezes tem 40 pessoas. Mas a igreja está abençoada nesse aspecto. Porque eu orava por tudo, eu sempre apresentava a minha conta para Deus mostrar. Irmãos, eu estou dando testemunho de que eu fui abençoado e a igreja também. Sempre orando por tudo e pela igreja. Para mim, sempre por último. Então, o tema é esse. O céu vai se abrir. Eu vou orar agora pelos limites, pastor, para te passar. Eu não estou fora do horário, não estou assim, não? Puxa vida, eu fico preocupado com isso. Até porque o horário faz eu ficar meio perdido. Várias situações foram ditas aqui, não foi? Até eu falei sobre quando nós queremos mover a terra, movemos o céu através de orações, que eu gosto muito dessa palavra. E quando nós chegamos no limite, e nós temos vida com Deus. E se não tiver vida com Deus, fala, a partir de hoje, o Senhor me passa para esse outro lado, que eu prometo que eu vou ter vida com o Senhor. Ele faz também. Jesus não chegou naqueles 10 leprosos e falou assim, viu? Vocês 9 aí que não vai voltar, morre leproso. Falou? Jesus é tão bom, né? Curou os 10, os 9 não era nem para ser curado. Quantos voltaram? Um samaritano, um estrangeiro. Não era nem um judeu puro, como disse. Jesus não precisava curar eles. Então, mesmo se tiver alguém na live aqui, que você não tem nenhuma vida com Deus, você pode estar naquele pecado, mas se você a partir de hoje, esse pecado que é o limite, onde você não consegue ter vida com Deus, fala com Ele hoje. Nós vamos orar e Ele vai quebrar esse limite e tirar você disso, que não permite você ter uma vida com Ele. Deus, nós invocamos o Teu santo nome agora, Senhor Jesus. Pai, não viemos aqui uma pregação daquelas hoje talvez tão eloquente em termos da glória, aleluia, aquelas que o povo costuma dizer reteté, porque o que manda a tua palavra é que ela penetre nos corações e nas almas. Então nessa noite já, eu peço ao Senhor, olhe para o teu povo que decidiu estar nessa campanha, porque acreditou, confiou, tem confiado naquele que o pastor, presidente tem dito, que vem do alto do trono da glória. Olha para esse povo que está presente na live, meu Deus. Há pessoas que possam estar no limite do casamento, no limite de uma vida sentimental que não dá certo de jeito nenhum. Talvez esteja no limite da vida espiritual, porque não consegue ter vida contigo, porque tem algumas coisas no meio desse caminho que inviabilizam, talvez a fornicação, pode ser mesmo até o adultério, por que não? Ou então não tem pecado nenhum, mas não tem força, porque entrou uma frieza espiritual e está no estado daquela igreja de Laodiceia, não é frio nem quente, quando está na igreja da glória, mas quando sai, não representa o Senhor com as suas atitudes. Não importa, amado irmão, irmã, qual é a tua condição hoje espiritual, financeira, como está a sua vida física, o que importa é que você está aqui, porque você decidiu que você quer crescer, que você quer ser abençoado, que você quer acima de tudo ser salvo. Deus, vai tocando em todos que estão aqui e que estão na live. Eu quero orar especialmente, meu Deus, para aqueles que estão enfermos, meu Deus. Oh, toca nesse sangue, toca, meu Deus, nas cartilagens, toca no aparelho respiratório, circulatório, da cabeça à planta dos pés, onde houver uma enfermidade, onde houver uma deformidade, dores crônicas. E se nessa noite, se nessa noite está nessa igreja alguma mulher estéril, que tem sonho de ter um filho, raramente oro por isso, mas se tem alguém nessa live que está nessa condição, alguém que vai ainda assistir essa live, nos compartilhamentos que os irmãos irão fazer, se tiver uma mulher estéril que tem sonho, ela crê, Pai, eu quero aqui invocar o nome do Senhor Jesus, Pai, abre a madre,
Tira essa esterilidade, como em 2017, lá na sede, quando nós pregamos. Em 2018, aquela mulher que tinha perdido, parece que 3 fetos, ela vai com aquela criança no colo e fala, foi o dia que aquele pastor, que ele era até meio engraçado, ele falou do neto dele que tem autismo, ela lembrou que nós passamos lá, pai, nem eu sonhava. Então, meu pai, o Senhor continua fazendo milagre. Se tiver alguma mulher estéril, sonha com um filho, pai. Torna essa mulher fértil, em nome do Senhor Jesus. Eu oro também pelas crianças, cobre elas com teu sangue, Pai. Não permita que na van, não permita que elas numa creche, numa escola, sejam tocadas por ninguém. Cobre elas, coloca anjos e queima todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja?